Na semana passada eu falei sobre o Getsemane. Falei sobre os dois níveis de sofrimento. Getsemane é o sofrimento interno que ninguém vê. E o Calvário é o externo que todo mundo vê. Agora eu quero me ater um pouco sobre o cumprimento das inúmeras promessas e profecias que aconteceu no Calvário. E eu vou falar um pouco mais explicitamente sobre o Calvário na pregação de hoje, para esquentar o nosso coro, o nosso glória a Deus e aleluia, para o momento de Páscoa que nós teremos no sábado que vem. Lá em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 26, nós vamos fazer uma leitura e depois vamos pular para Jeremias. Mas se você puder me acompanhar na sua Bíblia, está aparecendo na sua tela o texto bíblico, também no telão aqui, diz assim, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 26, diz assim: Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. Puseram um caniço, uma vara em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: Salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço, a vara da sua mão, batiam-lhe na cabeça. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto e vestiram as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, a parte B diz: Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Talvez em outra versão fala: Eu guardo a minha palavra para que ela se cumpra. O nosso Deus é um Deus que fala, mas Ele não apenas fala, Ele acompanha aquilo que fala, Ele guarda aquilo que Ele fala, Ele protege aquilo que Ele fala, Ele vela, Ele zela por aquilo que Ele fala, para tudo aquilo que sai da sua boca seja concretizado. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ou seja, se Deus tem uma palavra na tua vida e a tua vida ainda não transformou, é porque ela ainda não voltou para Deus, ela ainda está fazendo efeito na sua vida, porque o meu Deus, Ele fala, mas Ele zela pela palavra para a cumpri-la. Ou seja, quando a gente fala sobre a cruz não foi um acidente. A cruz só confirma que Deus tem palavra e Deus cumpre a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12: Eu velo pela minha palavra para a cumpri-la. Porque são inúmeros, irmãos, os registros bíblicos, as profecias bíblicas acerca do Messias e acerca da crucificação, da morte do Messias, da vinda do Messias, e todas as profecias acerca do Messias e da sua morte e ressurreição foram cumpridas, foram confirmadas em Jesus. O próprio Jesus, por muitas vezes, falou dessa profecia. Ele estava falando assim como Jonas ficou na barriga daquela baleia por 3 dias e 3 noites, eu estarei também no seio da terra por 3 dias. Ei, destruirão esse templo, mas em 3 dias eu vou reconstruir. Deus fala de Jesus, Deus fala da crucificação e da ressurreição da sua própria boca. Deus fala através da boca de profetas. Deus falou através da boca do próprio Jesus, do seu Filho. Porque tudo aquilo que Deus diz, Ele zela. E aquilo que Ele zela vai se cumprir. Só retorna para Ele uma palavra depois que ela foi executada. Quer ver uma palavra de Deus? Apocalipse 13, versículo 8. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, antes do Gênesis, Jesus foi morto. Antes do haja luz, Deus disse haja cruz. Aleluia. Então, no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Número, Deuteronômio, no Pentateuco, nos livros históricos, nos proféticos, nos poéticos,
No período interbíblico, nos evangelhos, aquilo que Deus falou lá no Gênesis, ele foi andando e acompanhando, falando, vai se cumprir aqui, agora vai acontecer isso, porque vai se cumprir aqui. Porque quando algo sai da minha boca, eu acompanho aquilo que eu falo, porque eu zelo pela minha palavra, e a minha palavra vai se cumprir. Eu estou falando de 1500 anos que se passam entre aquilo que Deus fala e tudo aquilo que Ele fala acontece em Jesus, porque Deus cuida, porque Deus protege, porque Deus zela pela sua palavra. Isso vai mostrar o que pra gente? Que nada foge do controle de Deus. Eu vou repetir, Deus tem um controle de todas as coisas. Ao contrário do que muitos pensaram, os próprios discípulos de Jesus pensaram, e agora? O que nós vamos fazer quando Jesus morreu? Muitos disseram, ei, a morte de Jesus é a prova que Deus perdeu o controle. Mas na verdade é justamente o contrário. A cruz é a maior prova que nada sai do controle de Deus, porque Ele falou que aquilo ia acontecer antes do Gênesis, antes de criar a terra, antes de vir a criação. Ele falou, esse é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, que foi imolado, que foi morto, que foi sacrificado por vocês. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes do haja luz, Deus disse, haja cruz. Sabe o que é isso? Ele preparando o conserto antes do erro. Ele preparou o conserto antes do erro. Calma aí, pastor. Quer dizer que Deus perdoou os pecados do passado, do presente e do futuro? Jesus, quando foi pendurado na cruz, todos os teus pecados estavam no futuro, porque antes do teu pecado, Deus já deu o conserto. Antes do erro, Deus já imolou Jesus. O perdão estava pronto antes do pecado. Entende isso? O perdão para o teu pecado já foi executado antes da ação do teu pecado. Ei, nada pega Deus de surpresa. Porque antes de você entrar na situação que você estava, Deus já tinha uma porta de escape. Qual é o nome da porta de escape que Ele tem para a minha vida? Cruz do Calvário. A cruz para mim é uma dedicação, é uma certeza que antes de eu errar, Deus já tem uma saída para o meu erro. Então, Deus não cria uma saída por causa do meu problema. Deus cria uma saída antes do problema acontecer. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele tem uma saída para a tua vida, e a saída que Ele tem para a tua vida é a cruz do Calvário. A cruz é uma porta de saída. Tanto é que para ter porta de saída tem que ter uma porta de entrada. Qual é a porta de entrada de Jesus? A manjedoura. E a porta de saída? A cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Ele te deu um escape. Ele te deu uma saída. Ele te trouxe esperança. Ele te trouxe salvação. A cruz é um escape da vida eterna no inferno para uma vida plena e eterna no céu. Quando eu olho para a cruz, eu vejo uma saída para a humanidade. Quando eu olho para a cruz, eu vejo esperança para a minha vida. Porque a cruz é o maior símbolo de esperança e de salvação. Que para mim já é uma coisa muito esquisita. Basta você pensar que cruz é um símbolo de uma arma de execução letal. Nos dias de hoje, a gente coloca nas nossas igrejas e parece muito claro e nítido, ok, a cruz vazia representa o sacrifício de Jesus. Mas antes de Jesus ser sacrificado na cruz, a cruz é como se fosse uma cadeira elétrica. Você imagina entrando num local religioso, de busca de paz e esperança, e quando você entra no altar, o pastor está com um cordão com pingente, ou atrás num telão, ou na fachada da igreja tem uma cadeira elétrica, tem um fuzil, tem uma mina, um míssel. Porque isso é uma arma letal de matar e de punição. Quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, aquilo era equivalente nos dias de hoje como uma injeção letal. É alguém que cometeu um grande crime e vai pagar com a sua própria vida. É uma arma de execução, de morte. Mas por que hoje a arma de execução de morte se tornou símbolo de esperança e de vida? Porque Jesus passou pela cruz, e por onde Jesus passa, Ele muda o significado. Você entende isso? Então Ele mudou o significado da morte para a vida. Nós estamos em abril de 2025, depois de Cristo.
Por que depois de Cristo? Porque quando Cristo entrou na cena, Ele mudou o calendário. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então se Jesus muda o significado da morte para a vida, muda o significado do tempo, o que Ele não pode fazer se Ele entrar e passar pela tua vida? Deixa Jesus entrar na tua vida, na tua casa, deixa, porque Ele vai mudar o significado. Aquilo que era choro se torna alegria, aquilo que era escassez, que era falta, que era carência, se torna em abundância. Aquilo que tirava a tua paz vai se tornar um local de paz. Deixa Jesus passar. Por onde Jesus passa, Ele muda o significado, porque Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra até no meio da zombaria. Nós lemos o texto aqui. O que fizeram com o nosso Senhor Jesus? Colocaram uma capa púrpura como se fosse de rei, de príncipe. Colocaram um caniço como se fosse um cetro. Colocaram nele uma coroa de espinhos, uma placa escrito rei na sua cruz. Então não apenas crucificaram Jesus no Calvário, mas zombaram dele, fazendo uma alusão a reis com os itens que colocaram na sua mão. Só que eles mal sabiam que 700 anos antes, Isaías já escrevia: ele será humilhado. Eles faziam aquilo sem entender que aquilo fazia parte do plano de Deus, que aquilo cumpria um mandamento, que aquilo cumpria uma profecia acerca de Jesus. Afinal, todo rei tem cetro, todo rei tem capa, todo rei tem coroa. Mas mal eles sabiam que ao usarem isso para zombar Jesus, Deus iria confirmar a zombaria como promessa e profecia. Cada item da zombaria dos homens, Deus mudou a zombaria com honra. Então aquilo no olho humano era zombaria, no olho divino era cumprimento de profecia. Era necessário que aquilo acontecesse, porque Deus trocou o cetro, o caniço, por um cetro de justiça. Deus trocou a veste púrpura por uma veste de salvação. Deus trocou a coroa de espinhos por uma coroa de glória. Gênesis capítulo 50 vai falar: o mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Aquilo que os outros vão chamar de zombaria, Deus muda e fala: isso é cumprimento de profecia. E eu vou explicar, você veja, até a zombaria que nós sofremos, até o escárnio, estava dentro dos projetos de Deus. Veja, não foi Deus que causou, mas foi Deus que usou, porque Deus usa até o que Ele não causa para o propósito dEle. Aleluia, eu sinto a presença. Então entenda que nada que acontece na sua vida foge do controle ou do projeto que Deus tem. Quando nós lembramos de tudo que fizeram com o nosso Senhor e desses itens, o que mais vem em nossa mente, o mais notório, provavelmente é a coroa de espinhos. Primeiro, pelo seu aspecto. Se você perceber no nosso musical de Páscoa, nós vamos usar uma coroa de espinhos como símbolo. Ou usa uma cruz, ou usa uma coroa. Primeiro pelo reforço visual. Uma coroa de espinhos, ela é algo visualmente muito impactante. Mas ela é tão impactante assim, porque existe um contexto espiritual de cumprimento de promessa. Uma coroa de espinhos foi colocada na cabeça de Jesus. E qual o significado disso? Bem, coroa é o principal símbolo de autoridade, de reinado, de poder de um rei. Quando um rei é destituído, qual é o termo que até hoje a gente usa? O rei perdeu a sua coroa. Quando o rei perde a coroa, o que eu estou falando é: ele perdeu a autoridade, ele perdeu o poder, ele perdeu o reinado, ele perdeu um mando. Então, tudo que simboliza um reinado, um governo, está resumido na imagem de uma coroa. Quando eu quero saber quem é que manda em um ambiente como esse, eu olho quem é que tem a coroa na cabeça. Porque quem tem a coroa na cabeça tem a última palavra, tem a autoridade maior. E olha que é interessante para a gente entender por que eles, ao zombarem, estão cumprindo uma promessa. Lá em Crônicas e 2 Samuel, vão falar de eventos onde o rei Davi entrava em guerra com outras nações. Quando o rei Davi, pastor Vicente, vencia estas guerras,
Em vários textos mostram que, por exemplo, quando ele vai com os amonitas e luta contra os amonitas, e ele pega e vence o rei dos amonitas, ele pega a coroa do rei amonita e coloca sobre a sua cabeça. Porque ele pegava e colocava a coroa de outro reinado na sua cabeça, subia no seu cavalo e ia desfilando de volta para Jerusalém. Quando o povo em Jerusalém olhava o rei deles com a coroa de outro reinado, eles ficavam loucos. O que eles estão falando é, ele venceu aquele reinado, porque a coroa de autoridade deles está sobre o nosso rei. Então aquilo que tem poder está sobre a cabeça de alguém. Aquilo que era o poder, o reinado, aquilo que representava o governo deles, agora está sobre o nosso rei, porque o nosso rei venceu, pegou a coroa dele e colocou sobre a cabeça. Então quando um rei nesse tempo vencia, o símbolo dele para o seu povo no retorno, que eles venceram e foram triunfantes, era: eu pego a coroa, coloco na minha cabeça e volto desfilando. Tem gente que já está entendendo por que a coroa de espinhos, já está dando glória a Deus e aleluia. Quer explicar? Gênesis capítulo 3. O homem peca. A consequência do pecado humano vai para todos os atores do cenário: o homem, a mulher, a serpente e a terra, o chão. Para o homem, você terá que agora suar e trabalhar para ter resultado. Não é estranho? A gente tem que se matar de trabalho, 8, 10, 12 horas por dia para ganhar um salário por causa do pecado. Não era assim, pastor? Não, de acordo com a Bíblia não. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus aqui na terra, tudo que Deus fazia, Ele criava com a boca. Ele falava, haja e acontecia. Assim eu entendo, o homem não precisava suar para a terra dar fruto. Ele abria a boca e aquilo acontecia. Mas porque ele pecou, ele perdeu essa autoridade. Aí ele chega com a mulher: agora você, ao entrar no parto, a dar luz, vai doer e vai sofrer. Então veja, cada um recebe uma punição como consequência do pecado. Serpente, você agora se rastejará no chão e comerá pó. Mas sobrou para a terra também. Sabe qual foi a punição da terra? Ele falou assim: a partir de agora vai nascer na terra espinhos e ervas daninhas, veneno. Antes do pecado não existia espinho e nem veneno. O espinho e o veneno é uma consequência física que a terra apresenta resultante do pecado. Então veja, quando, aleluia, pegam Jesus e fazem uma coroa de espinhos, ou seja, algo que representa o pecado do homem, e colocam sobre a cabeça de Jesus, eles estão zombando, mas eles não entendem que quando um rei vence o outro reinado, quando um rei tem poder sobre o outro, ele pega a coroa dele e coloca, eu estou pregando para alguém, sobre a sua cabeça. Então pegaram a coroa de espinhos, a coroa de pecado, e colocaram na cabeça daquele que venceu o pecado. Colocaram na cabeça daquele que tem autoridade acima do pecado. Então veja, a zombaria dos homens cumpre um propósito e uma profecia de Deus, porque Ele zela pela sua palavra e Ele faz que a sua palavra seja cumprida. Os guardas mal sabiam que ao colocar a coroa do pecado na cabeça de Jesus, estavam dizendo: Ele tem poder e venceu sobre o reino do pecado, sobre o reino do inferno. Então isso aponta de maneira profética, porque ele destronou o trono do pecado. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado no nosso lugar. Por que isso é importante? Porque eu creio que hoje vai ter cura nesse culto, porque Jesus venceu a morte e o pecado. Eu creio que essa é uma noite de milagres, porque a coroa da morte, a coroa do pecado não está na cabeça de Satanás. Não é ele que manda, quem manda é Jesus, porque ele venceu, e ao vencer foi colocado sobre a sua cabeça a coroa do reino do pecado. O reino do pecado foi vencido por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você entende? Tudo. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque a gente não tem tempo para isso, e hoje eu tenho pouco tempo. Hoje eu quero ser mais curto do que geralmente eu sou, porque tudo o que acontece com Jesus, entre o Getsemane, desde o Getsemane, quando eu falei no último culto, onde Jesus vai suar sangue no Getsemane. Getsemane é lugar de prensa,
É local de apertar e prensar a azeitona para tirar azeite. Por que Jesus soa sangue? Porque está sendo prensado, para mostrar que existe azeite. Porque assim faziam na época, prensavam a azeitona, se saísse azeite ela é boa, mas às vezes saía só carne. Aí ele falava assim, o produto da oliveira mentiu. Por isso que você vive pressão. Deus permite você viver pressão para mostrar que existe unção legítima na tua vida. Tudo que acontece desde o Getsemane, gente, até a crucificação, tudo cumpre um propósito e uma profecia. Nada do que os homens aqui na terra intentam contra a tua casa, a tua vida, a tua família, a nossa igreja está fora. Às vezes ele fala, vai acontecer, mas mal eles sabem que ao fazer isso, eles estão cumprindo uma profecia que eu tenho aí para a terra. E não se preocupe, eu já li o final da profecia. Sabe qual é o final da profecia? Quem estiver com Jesus reinará nos céus, vitorioso, com vestes de glória e corpo glorificado. Já é um spoiler, já quero falar para você qual é o final do filme, para você entender e ficar feliz. Eu não sei em que momento da vida ou desse filme você está, mas no fim terá um final feliz. Nada do que acontece foge do projeto e do plano de Deus. Então eu aprendo que a cruz ela é um ponto final. Quando Jesus é crucificado, cadê o pessoal do louvor? Já sobe tocando bem baixinho aqui, que eu já vou aterrissar esse avião da Embraer aqui. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fala, tudo que acontece tem um significado. Para mim é muito importante, Jesus ele é crucificado no meio de dois ladrões. Um fala, se tu é o mesmo filho de Deus, nos tira daqui, chama os teus anjos, faz alguma coisa. Já o outro fala, ele não fez nada para que estivesse aqui. Senhor, mestre, lembras de mim quando entrares no teu reino. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para um ladrão. Eu não sei como esse camarada viveu a vida inteira, mas no último momento ele reconheceu quem Jesus era. E porque ele reconheceu o poder de Jesus, ele recebeu o poder e a salvação de Jesus. O que me faz pensar, e isso nós temos que tratar dentro da igreja, é óbvio que nós não sermos pessoas maldosas, pessoas perniciosas, mas o que me dá acesso ao céu, o que me faz ter a salvação, não é ser bom. Embora se você tenha a salvação, você tem que ter boas obras, e a partir disso fazer, mas não é isso que te salva. Porque o céu não é um lugar de pessoas boas. Falei, joguei no grupo e saí correndo. Não, você tem que ser bom para ir para o céu. Não. Quem disse para você que o céu é um lugar de gente boa? Tem muita gente boa no inferno. Tem muita gente caridosa no inferno. Tem muita gente boa que fez boas obras que está no inferno. Não, muita. Pastor, se o céu não é lugar de gente boa, é lugar de quê? De gente perdoada. Se você veio hoje aqui, se você é bom ou ruim, não me importa. Ambos precisam do perdão de Deus. Perdão de Deus só se encontra em Jesus, porque ele consuma a obra de perdão. Ele é crucificado e ele fala, tetelestai. O que é isso? Está consumado. Ponto final. Não precisa adicionar mais nada naquilo que eu fiz. A Bíblia vai chamar Deus de fogo consumidor, mas Ele também é fogo consumador. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Porque Ele zela para que a sua palavra seja cumprida. Aquilo que Ele iniciou, Ele terminará. Aquilo que Ele começou, Ele vai finalizar. Deus começa, Deus consuma. E a Bíblia vai nos mostrar 3 consumações que existem na história bíblica. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Deus consumou a obra da criação. Depois que ele terminou, ele falou, está consumado, finalizei. Quando Jesus fala tetelestai, está consumada o quê? Não a obra da criação, a obra da salvação. Foi Jesus na cruz do Calvário. Então a diferença do evangelho de Jesus para qualquer outro que prega qualquer outra coisa é que os outros falam assim, ó, faça assim que você será salvo. Aí Jesus falou assim, tetelestai, eu já fiz, basta crer. Pela fé. Não tem o que você faça para você merecer. Eu já fiz por você. Qual a minha parte? Crer pela fé. Terceira consumação, Apocalipse capítulo 16, versículo 17. João está na ilha de Patmos e ele tem uma visão do fim dos tempos, que é o que? O juízo de Deus.
a consumação dos séculos. Está feito e consumado. Deus inicia e consuma a criação. Deus inicia e consuma a salvação. Deus já iniciou e vai finalizar e consumar o juízo. Então aquele que consuma a criação, aquele que realiza e consuma a salvação, e aquele que vai finalizar e consumar o juízo, você acha que a obra dele na tua vida vai acabar pela metade? Tem alguém aqui que Deus já começou uma boa obra? Ele vai terminar. Ele é fogo consumidor e fogo consumador. Aquilo que ele começa, ele termina. Eu vou repetir o que eu sempre prego aqui para a igreja local, porque é uma característica do teu Deus que você não conhece. Ele é terminador, não é exterminador do futuro. É terminador. O que significa isso? Aquilo que ele começa, ele termina, mas não como atividade, é como identidade. Não, você não entendeu. Terminar não é o que Deus faz, é quem Deus é. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Então Deus, Ele vai cumprir na tua vida, porque terminar, consumar, não é uma atividade de Deus, é uma identidade de Deus. Ele não consegue entrar no local sem Ele terminar aquilo que Ele começou. Por quê, pastor? Porque Ele zela pela sua palavra, para que ela se cumpra. Tem um corinho que eu sei que o pessoal não sabe tocar aqui não, mas fala assim: aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel. Cante isso. Se Deus é fiel. O resto eu não sei também não. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel. Tem alguém que crê na fidelidade desse Deus? Ele é fiel. Então, irmãos, vamos entender isso. A cruz não parou Jesus. A cruz não matou Jesus, é o contrário. A cruz consumou a obra de salvação. Ela não foi um ponto final na vida de Jesus. Ela foi um ponto final da obra de Jesus. Então Deus vai concluir algo na tua vida, sabe por quê? Porque quando eu olho para a cruz, eu lembro, Ele termina. Nessa semana que antecede a Páscoa, lembre-se disso. Toda vez que você ouvir uma música, um louvor, ouvir a cruz do Calvário, não veja apenas como um local onde o teu Jesus, o teu Salvador foi pendurado, mas veja como um ponto final, quando Ele falou, está consumado. Está consumado o quê? A enfermidade que você está vivendo, está orando? Já está consumado, em nome de Jesus. A obra já está completa, a obra já está feita, a salvação já está consumada. Pastor, como é que eu recebo? É só você crer pela fé. Tem alguém que crê pela fé que Jesus vai terminar aquilo que Ele começou na tua vida? Porque Ele zela, essa palavra é maravilhosa, Ele zela pela sua palavra para cumpri-la. Ou seja, a palavra dEle nunca volta vazia. Em vida de muita gente aqui, a palavra está em ação nesse momento. E só vai voltar quando ela terminar. Teu Deus é terminador. Teu Deus é consumador. Aquilo que Ele inicia, Ele termina. Jesus terminou o ato de salvação na cruz. Mas a cruz não terminou Jesus.